viver, sonhar, crescer, amar, cair, se levantar. Oi, oi, oi! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Sonhar e Realizar. Eu sou Angélica Oliveira, mentora de comunicação, vendas, de desenvolvimento pessoal. Estou falando diretamente de Orlando, na Flórida, e sou imigrante como você, que saiu do seu país e foi para qualquer lugar do mundo em prol de um sonho. E aqui, como é vida real, eu falo com pessoas reais que passaram desafios, que passaram muitas coisas. E a convidada de hoje... se prepara que ela é muito top. Pensa numa mulher top, uma mulher respeitadíssima, 26 anos nos Estados Unidos. Deixa eu te falar que em 26 anos ela tem história para contar. Então já se inscreve no canal, já ativa o sininho, porque todas as vezes que tiver um episódio novo, ou seja, de segunda e quinta, você vai ser avisado. Porque a gente vai rir junto, vai se emocionar junto e vai aprender muito com a história dela. 26 anos aqui, 25 anos casadas, 3 filhos e... não sei se 1, 2 netos, eu sei que já está com netos, ela vai contar pra gente. Você acha que ela tem para contribuir com você? Ela tem muito, então já fica ligado, mas é até o final. Porque o melhor eu sempre deixo pro final. Vamos receber, assim, com uma alegria muito grande, Renata Loyola. Muito obrigada. Que prazer estar aqui com você, amiga. Finalmente deu certo da gente se encontrar somehow, né? Seja super bem-vinda. A casa é sua, essa mesa aqui, ó. Coisa boa. Sinta-se à vontade. Obrigada, é uma alegria ter Já você. cheguei aqui me sentindo à vontade, viu? Que coisa Tempo boa. que eu tava te esperando ali para poder gravar. Eu adiantei tanta coisa que eu tinha que fazer. Eu fiquei super feliz. Ai, Deus preparou esse tempo. Porque eu precisava estar ali concentrada naquele momento. Isso que você está falando é típico da América, né? Cada segundo a gente está produzindo. E a nossa vida aqui é super intensa, não é? É. Uma semana, eu sempre digo que uma semana é como se fosse um mês. É verdade. Eu gostei disso que você falou, porque só entende isso quem mora aqui. Isso. Parece exagero, mas eu super te entendo. 15 minutos que você fica parada, ó, já produz, para poder... já elimina um montão de coisas que estava na lista para fazer. E isso é muito bom. Tô feliz de estar aqui com você, nesse programa que tem sido luz para tanta gente. Que alegria, né? Tem trazido tanta informação e tem compartilhado tanta coisa boa. Muito bom. Que bom. Mas e como é que, assim, 26 anos atrás, você conhece, sempre aqui na Flórida, né? Que eu vi. Sempre aqui na Flórida. Eu morei 12 anos no sul da Flórida. Aham. E daí a gente veio para cá, para Orlando. Mas o que aconteceu que você resolveu vir para cá? Então, meu esposo, a gente terminou faculdade no Brasil. Ah, vocês já se conheciam lá? Lá, nós nos casamos em 1997. Uau! Em fevereiro desse ano. E viemos para cá em março. Uau. Então, a gente, logo depois da lua de mel, já era um propósito. A gente ia vir para cá para ele fazer pós na na Universidade de Miami. Ele tinha ganhado mais do que 50% de bolsa lá. E aí, ele é muito bom. Ele se formou em música. Que legal. É instrumento superior. Ele toca violão clássico. Ele é fera no que ele faz. E aí, ele ganhou 70% de bolsa na Universidade de Miami. E a gente veio com esse propósito. Viemos para cá em 97. Que delícia. E o plano era, ele ia cursar, ia ser full time, e em 1 ano a gente ia estar de volta para o Brasil. Só que não. Esse era o nosso plano. De Deus era outro. Mas, exatamente. Quem manda, né? É Quem manda de verdade. Exatamente. E aí se passaram 25 anos. 26 já. 26 anos. E Uau. a gente já fez 26, ó. Já tá, daqui a pouco, fevereiro, eu faço 26 de casada. Uau. Então, muito bom estar aqui todos esses anos. E a gente tem muita história para contar, sim. Muita coisa para compartilhar. A nossa história foi, assim, dirigida por Deus, totalmente. A gente veio para cá com o objetivo. Ele até começou a estudar lá na Universidade de Miami. Nós morávamos no sul da Flórida, e em Boca. Meus filhos nasceram em Margate, ali na região. E eu não sei se você conhece por lá, mas lá é como se fosse aqui... Orlando e Kissimmee, um do ladinho do outro. Lado. Isso, lá tem várias cidades, assim. Deerfield. Deerfield já ouvi falar, isso, mas não conheço. Boca, Fort Lauderdale, uma do ladinho da outra, Margate, tudo ali, na mesma região. E aí a gente veio para cá e ficamos 12 anos lá. A gente veio com esse propósito dele estudar, começou a fazer faculdade, universidade lá, e a gente foi num concerto de um bambambam do violão clássico em La Jolla, na Califórnia. E a gente foi, chegamos lá, tava super lotadaço, assim, o lugar. E o cara era top do top. E
o pessoal colocou a gente assim do lado do palco, porque tava overflow de gente, tinha muita gente, eles colocaram a gente assim, bem do lado do palco. E o cara era muito bom, e a gente assistiu o concerto. E ele terminou o concerto, todo mundo aplaudiu e foi embora. E aí, na saída, meu esposo falou assim, olha, Deus falou muito comigo nessa noite. Eu falei, Ele é. Eu vi esse cara, não vou mencionar o nome, mas um top, muito bem sucedido. Ele atingiu o ápice da profissão dele, do profissionalismo dele. E as pessoas vieram, assistiram ele e foram embora da mesma forma que entraram. Não é isso que eu quero. Eu quero aplicar a minha vida me arrepiei. de uma forma que as pessoas sejam transformadas pelo poder de Deus. Que coisa mais linda. E a gente já tinha envolvimento com a igreja, a gente já servia na igreja voluntariamente e tal, mas nós não almejávamos ser pastores, nunca tinha sido plano da nossa vida, nem nada assim. E aí, quando a gente saiu de lá, ele falou, agora eu quero realmente dedicar minha vida ao ministério. Eu falei, amém. Que coisa mais linda. E a gente foi fazer seminário, fizemos seminário batista, e a gente estava numa igreja batista, ficamos 7 anos nessa igreja. Depois que terminamos o seminário, fomos convidados a trabalhar numa outra igreja neopentecostal que estava sendo fundada aqui, que coincidentemente, não, claro que não, era coisa de Deus, mas a pessoa que estava trazendo a igreja para cá era esposo de uma amiga minha de adolescência lá da Igreja do Brasil. Uau. E aí a gente foi trabalhar com eles, ficamos 7 anos nessa igreja, e nesta igreja nós somos consagrados, pastores, e fomos enviados para cá, para Orlando. Então nós viemos para Orlando em missão. E Deus sabia que eu amava. Eu sempre falo, né? Tem um livro que se chama Arte de Migrar, e nesse livro tem um capítulo que eu falo que... Acho que já logo no começo do livro eu falo que eu sou o tipo de pessoa que eu gostaria de ter nascido numa cidadezinha pequena, para eu conhecer todo mundo e todo mundo me conhecer. E eu crescer ali e viver a vida inteira ali. Pediu? Aí, ó. Pediu, tá só pedido. Que não foi bem assim que aconteceu. Deus nos trouxe para cá. E aqui a gente tem contato com tantas pessoas diferentes, né? Tantas pessoas que, se a gente estivesse no Brasil, a gente não teria contato. Sim, mas tá numa cidadezinha. Assim, não é uma capital, uma grande capital. No way, no how. Não é uma aqui, grande capital, mas você é super mas conhecida. Orlando é maravilhoso. Eu amo. Eu falo que é a melhor cidade do Brasil. E a gente está na região central do estado. Então, tudo acontece aqui. As grandes convenções, os grandes cursos. Eu sou suspeita a falar. Tem várias universidades em volta dessa região. Então, assim... Pode, teoricamente, ser uma cidadezinha, mas para mim, cidadezinha é onde eu morava. Lá em Pompano, lá em Deerfield, lá é cidadezinha. Eu quis dizer no sentido assim, porque eu sempre tive esse pedido. Eu nasci, cresci, morei uma vida inteira em São Paulo, capital, trânsito, correria, Nova York. E eu falava assim, um dia eu vou morar no interior. Mas não interior interior. Um lugar mais tranquilo. Aí eu fui pro ABC, que era, não sei se você conhece o ABC. Você achou que ele era mais calmo? Era mais... Orlando. Uhum. Por exemplo, para quem veio de São Paulo, Orlando é benção. Eu tinha um burnout. Eu fujo de trânsito, de estresse, de correria. Assim, eu entendo todo esse contexto, mas por um outro lado, eu vejo assim, a minha vida é extremamente agitada. Não. A minha vida é extremamente Veja bem, busy. uma coisa. Então, assim, eu não me considero. Às vezes as pessoas falam, Orlando é interior aqui. Interior do quê, pessoa? Filha, é o interior mais maravilhoso. Eu não tô entendendo que interior é esse que você tá sabe o que a falando. pessoa fala? É porque não tem aquele trânsito. Não tem aquela loucura de, por Mas exemplo, Los Angeles. Mas isso não é questão de ser ou não ser interior. Isso é questão da estrutura da cidade. Que é maravilhosa. Aqui é o melhor estado do Brasil, cidade do Brasil. A arquitetura que tem, tudo aqui. Tudo é bonito. Tudo é maravilhoso. Se você for viajar, eu já conheço vários estados dos Estados Unidos. E, cara, cada vez que eu vou... Eu me apaixono mais por Orlando quando eu viajo. Eu fico muito feliz que eu moro aqui. Deus, muito Eu faço a mesma obrigada porque coisa. o Senhor me colocou em Orlando. Meu filho foi pra Califórnia. E era o sonho da vida dele ir pra Califórnia. Aí ele chegou, ele fazia assim... Mãe, olha isso, mãe, olha São Paulo. Eu falava, obrigado, Jesus, o senhor mandou por Orlando. Olha, igualzinho São Paulo. 6 dias foi assaltado, levaram tudo dele, documento, passaporte, sério? visto, um monte de coisa. E eu falava, obrigado, Deus, estou em Orlando, obrigado, Então, Jesus, mas eu vou obrigado. falar pra você Amo assim, Orlando. que Amo Orlando. Eu nasci em São Paulo, fui criada em Curitiba. Eu conheço esse frenesi de São Paulo. Deus me livre. E o frenesi do Brasil, né? Curitiba também já não é mais tão calma quanto era antes. Mas eu vou falar pra você uma coisa. Aqui, apesar de ter toda a praticidade que a gente tem nesse lugar, de ter todo o conforto, de ter toda uma segurança, né? Que comparado com o Brasil, nada, né? Nada se compara. Mas, assim, é um lugar onde eu me sinto muito busy. Eu não me sinto no interior de maneira nenhuma. Eu me sinto aqui... Interior, pra mim, era lá onde eu morava. Porque você tá com a referência de interior, aquele sossego. Lá no sul da Flórida, onde eu morava antes... Gente, cara, nada acontece.
Nada Deus acontece. meu. As pessoas vivem naquele loop de dorme, acorda, trabalha, e dorme, acorda, entendi. trabalha, dorme. É por isso, a Não acorda referência que você não tá acontece usando. nada. E assim, pra mim, isso aqui é tanta emoção, é tanta coisa nova, é tanta oportunidade, é tanta O porta. movimento é grande, O o movimento é movimento é grande. muito... E de vem e vai, né? É. A maioria das pessoas que você conhece aqui, você vai ver, quase... Eu acho que se eu conheço 2 é muito, que nasceu em Orlando. Entendi. Né? Que Assim, vem fora de- os bebês, que eu já acompanhei Claro, várias partes e tal. Mas, assim, pessoas mesmo adultas que moram aqui, que nasceu em Orlando, não. Aqui é uma região que muitas pessoas vêm. Ah, entendi. Sabe? Esse vai e vem. Isso. E Ai, eu mas acho eu sou isso muito bom. apaixonada Eu aqui. também. Eu acho isso Eu falo assim, ótimo. olha, eu espero muito, porque eu respeito todas as religiões e crenças. Eu tenho uma e eu sou direcionada pelo que Deus mandar eu fazer, eu tenho que fazer. E graças a Deus que ele mandou pra cá. E eu só saio se ele mandar desenhar, fazer um painel de LED Isso, falando, deixar sai bem claro. e Exato. vai para tal lugar. Então, quando a gente E vem se pra ele cá, não falar isso, a eu única morro aqui. Deus sabe que a única forma, ele agiu da única forma que ele poderia, que seria possível que eu me movesse de lá, porque por mim mesmo eu não viria. Sério. Mas Não. você conhecia já aqui? Já conhecia, a gente já conhecia Orlando, mas assim, eu não tinha vontade de morar aqui, porque a minha zona de conforto era lá. Eu tava lá na minha zona de conforto, eu morava 12 anos lá, então eu conhecia Entendi. muita gente. A comunidade brasileira lá, agora a comunidade aqui de Orlando é grande, mas naquela na época época não era. a comunidade não Entendi. era. Naquela época lá a comunidade era grande. Entendi. Então tinha um contato forte lá e a nossa história era lá, então enfim, por Mudar mim, pra quê, né? Mudar pra quê? Eu não gostaria, mas aí sim Deus moveu as águas de uma forma. E antes deles transferirem a gente pra cá, eles transferiram a gente teoricamente pra Boston. E aí meu Nossa. esposo foi e ficou um mês lá tentando achar casa. Ele dizia, cara, aonde que eu vou achar nessa Boston uma casa que a minha esposa se sinta bem? Porque ele, né? Aí ele ficou um mês Já tinha as procurando algo. crianças. Já tinha as crianças. Então. Um mês procurando casa pra gente. Aí ele achou. Quando ele achou uma casa que alguém... Era uma casa, tipo assim, de 3 andares, né? Que lá tem o basement, aham. primeiro andar, segundo andar e no topo, né? Os quartos. Alguns quartos. E ele tinha achado essa casa e aí ele fechou com a mulher. Aí o boss mudou de ideia. Falou, não, o que você tá fazendo aqui? Pode voltar para Orlando. Não vou mover você e a sua família toda, não. Pode voltar. Não é assim do Ai, dia que pra noite. coisa boa. Né? Aí, graças a Deus. E Deus foi tão bom comigo, porque eu vim pra cá, pra Orlando, em dia 23 de novembro de 2008. Aham. E Jesus levou a minha mãe dia 24 de novembro de 2008. E a minha mãe morava comigo no sul da Flórida. Uau. E aí, quando Jesus Olha levou a que- minha mãe, Tô arrepiada. o meu pai veio morar comigo. E ele tinha quase 40 anos de casado, ia aprender a viver sem ela agora, enfim, foi todo um contexto. Foi assim. até bom sair daquele ambiente, né? Exato, e eu penso assim, se fosse para eu estar em Boston, eu já normalmente não lido muito bem com dias cinzas, eu não gosto. Gosto de sol, gosto de luz, gosto de barulho, gosto, sabe? E aí dias cinzas fico mais desanimada. E se eu estivesse em Boston, meu luto seria Ia durar muito mais. maior. Porque a gente passa um processo difícil, né? Principalmente quando é alguém que tem muito a ver com você, com o seu dia a dia, né? Que o buraco que fica. Eu não sei se você já passou por essa experiência. Olha, eu já passei por muitas experiências na vida, mas essa, graças a Deus, não passei e peço que demore muito para eu passar. Amém. Amém. Realmente é um marco que fica na tua história, assim. Tanto que eu tenho 3 filhos e o meu desejo era ter 4. E eu sempre quis ter 4, que eu sempre quis ser uma família grande. Só que quando Jesus levou a minha mãe, quando você passa por uma experiência dessa, a primeira coisa que você pensa é deixar a sua vida congelada do jeito que está. Eu não quero que nada mude muito, porque eu não vou poder compartilhar com ela. Uau, Sabe? que forte isso. Muito forte. Então, o luto faz você passar por vários estágios. E um deles, para mim, foi esse. A sensação de que eu queria que a minha vida continuasse como estava. E demorou um pouco para eu poder recuperar. E eu me Imagino. lembro de várias vezes estar morando aqui em Orlando. Graças a Deus, a gente tem acesso a parques, a lugares de evento. E eu me lembro de várias vezes eu sair da cama por causa das crianças. E ir com eles em algum lugar. E aí eu ficava sentada num banco, só vendo o movimento. Só vendo as pessoas. Sabe? Várias vezes fui para o Walmart. Em auges assim da crise, do luto, eu falei, não, eu preciso sair daqui de dentro de casa. Até porque também ficava muito pesado para eles, sabe? Então eu tinha que tentar fazer com que eles passassem de uma forma mais leve do que estava sendo para mim. E eu ia muitas vezes para o Walmart, ficava andando horas no Walmart. E era muito bom ver, sabe, os turistas, porque
Gente, povo animado, a gente diz mochilinha, né? O pessoal que vem de mochilinha é muito bom. Até porque aqui é a cidade da diversão, Isso, da o povo família. vem com Então, maior o povo pique, vem num... família vindo, família indo, o pessoal carregando e comprando. Não tem como você não se contagiar, né? Eles falam que o mundo da magia aqui em Orlando. Eu acho que o mais mágico que tem aqui de Orlando é esse contexto de você saber que você pode se divertir junto com a sua família. Eu acho isso muito lindo. Tem outras cidades nos Estados Unidos que são da diversão, mas é com uma outra conotação. Uma outra conotação. E o que eu gosto muito em Orlando, a atmosfera é familiar. É uma cidade da família. Não é uma cidade que você vê muita confusão, barulho, né? Uma cidade... A atmosfera aqui é muito boa. Não, a gente tem uma região em Downtown Orlando, né? Que é ali da Church Street, que é uma região das baladas, dos barzinhos, tal. Mas mesmo assim, é algo assim a nível dos Estados Unidos, não é a nível de Brasil, né? E eu fico muito feliz a gente poder estar em Orlando e a gente tem sido muito bom. Esse lugar aqui a gente tem colhido muitas coisas boas que a gente plantou por anos, sabe? Que coisa processo boa. que a gente passou e que investiu. Então, toda semente que você planta, ela dá fruto. Amém. Toda semente. A gente pode pegar como exemplo o milho, por exemplo. Você sabe quantos milhos tem uma espiga de milho? Muitos, né? Não sei, não tenho noção. Tá. Cerca de 500 grãozinhos de milhos. Ou seja, aquela espiga, ela pode germinar 500 vezes. E cada vez que nasce um pezinho de milho, pode nascer de 1 a 2 espigas em cada pé. Uau. Então, cada vez que alguém colhe um milhozinho que resolve replantá-lo, é algo que é imensurável esse número, se você for calcular, né? Vai multiplicando de uma forma. Então, eu penso que a nossa vida é assim. Tudo que a gente faz é um processo de plantar. Tudo que você faz, tudo. Nos relacionamentos, nas conversas, no trabalho, no negócio, na igreja, qualquer lugar. Onde você for, você está plantando. E a minha oração é que a gente sempre possa plantar bons frutos, para que eles cresçam e permaneçam. Maravilhosa. Né? Eu falei para você que ela é top. Eu falei. Já comenta aqui algo que você aprendeu. Você vai gostar de saber o que o pessoal já está sentindo, já está achando. Comenta aqui. Vai ser super gostoso para a gente saber não só o que você ouviu até agora, como o que você vai ouvir até o final. Agora, baseado no que você falou, que eu adorei, da questão do plantio e colheita, muitas pessoas vêm para cá e passam o primeiro ano, segundo, terceiro, ou depois de 10 anos tem um desafio, né? Porque desafio não economiza, ele vem mesmo, para todo ser humano. Uns mais, outros menos. E a sua fala do plantio e colheita é maravilhosa. Porque em meio a desafios, às vezes a pessoa resolve amargar. Às vezes, lembrando que essa amargura, essa murmuração também é um plantio. Claro. Aí o que tá ruim pode ficar pior, né? Biblicamente falando, um coração grato, ele precede um milagre. Então, quando você tá grato por aquilo que você tá vivendo, vou dar um exemplo. Ontem, meu filho se machucou no futebol. E, cara, semana passada, eu fui tirar os pontos dele que ele tinha cortado no futebol, no queixo. E mês passado, ele tinha levado outro ponto aqui. No outro mês, ele tinha deslocado o braço. Deus Jesus! Do céu, como é que é isso? Jesus! Haja coração. Eu não estou preparada emocionalmente para suportar tudo isso. Mas, no mesmo momento, me deu um sentimento de gratidão tão forte. Saber, podia ter sido pior. E eu tenho convicção, de acordo com a minha fé, naquilo que eu creio na Bíblia, que é como o meu parâmetro, né? E a Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e livra do mal. E o meu filho é um menino muito temente a Deus, sabe? Toca na igreja, é muito dedicado, um filho obediente, é um bom filho. E eu vejo que ele planta coisas boas. Então, eu tenho certeza que aquilo que vai surgir através disso vai ser um fruto bom. Mesmo que a gente não entenda no começo. Né? E muitas vezes, quando você vem nesse processo de imigrar, você vai sair de um lugar e vai para outro, você sai da sua zona de conforto. E aí, você tem que estar disposto a passar pelo processo. E se alegrar no processo. Mesmo que ainda você não esteja vendo o final. Mesmo que ainda você não esteja colhendo fruto positivo. Mas acreditar que o processo é necessário para que você esteja preparado e no final da linha, aquele que está escrevendo a sua história vai te fazer colher algo positivo.
Maravilhoso. Né? E isso é muito importante, a gente ter isso em mente. É porque, às vezes, a pessoa, em qualquer lugar do mundo que ela tá, ou até nos Estados Unidos, porque os estados são muito diferentes um dos outros, né? Eu viajei por alguns, eu sou a doida da viagem, amo viajar. E aí eu viajei em alguns lugares e falei, meu Deus, Boston mesmo, a arquitetura Muito diferente. completamente diferente. Lá, Todos, então, né? lá Todos já é mais diferentes. cidade, assim, eu já me vejo aqui. O negócio é aqui. Mas os estados são muito diferentes. Então, mesmo nos Estados Unidos, quando você muda, é quase se fosse como se fosse um processo de novo. Porque é uma outra pessoa, um outro grupo, um outro ecossistema, um outro jeitão do estado e tal. Mas qualquer lugar que você for migrar, ou até quem está no Brasil, né? Normalmente a gente fala mais para quem está aqui, mas tem gente do Brasil também, bastante gente do Brasil que assiste. Essa consciência do plantio e colheita é uma chave poderosa. Pra vida. Pra não é? tudo, em qualquer lugar Pra que você vida, for, pra né? vida. Às vezes as pessoas chegam aqui e elas não querem nem considerar os que já estão. Elas não querem considerar, não. Tipo assim, descobrir a pólvora. Vou fazer... Gente, calma. Vamos Há um ouvir quem tá do processo. lado. Vamos step by step, né? Eu passei por isso quando eu vim para Orlando. Eu sou muito grata pelas pessoas que já estavam aqui, né? Eu tenho uma pastora amiga que ela brinca que eles são os dinossauros, né? E eu digo para ela agora, eu já tô quase fazendo parte desse time. Não, mas né? 25 anos, Então, 26 e assim, anos. eu conheço muita gente que está aqui muito mais tempo do que eu. Então, eu os respeito e considero toda a história deles, sabe? Então, a gente tem que passar por esse processo de conhecer o próximo. Primeiro, de se conhecer como imigrante. De conhecer o próximo. E também de conhecer o environment que você está indo se envolver. E respeitar todas as histórias, né? Respeitar tudo aquilo que você está tendo a oportunidade de ter acesso. Verdade. Até porque eu me incomodo muito com isso. As pessoas, às vezes, elas são de um jeito. E se você não é daquele jeito, você é o errado. É um label, né? Eu posso ser do meu jeito e você do seu? A gente pode só se respeitar mesmo? Porque outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela falou a verdade. A pessoa vem, o brasileiro, vamos falar de brasileiro porque somos brasileiros, vem pra cá e aí quer mudar O lugar que o chegou. lugar que chegou. Isso. Mas você que Ou chegou. então, aquele brasileiro que acabou de mudar pra cá e começa a falar mal dos Estados Unidos. Eu fico pensando, gente... É só voltar. Na hora eu me controlo, né? Porque Deus é bom, fecha minha meus boca. filhos são americanos. Porque eu olho e penso assim, volta, amor. Pra eles é de matar isso, Volta. sabe? Tipo assim, Virina, cara, eu não acredito que ela tá aqui, que tá falando mal daqui. Mas é aquele que também falava mal do Brasil. Falava mal do entende? Brasil. Então, assim, na verdade, quando você chega... não sei nem por que eu trouxe essa questão. Peraí, deixa eu lembrar o que a gente tava falando. Daquele que vem pra cá. Você falou que às vezes a pessoa vem pra cá e começa a falar mal daqui. Que eu falei da pessoa que vem pra cá e quer mudar o cenário. Ah, isso. A pessoa vem pra cá, eu tenho que respeitar o que tá acontecendo aqui. Eu tenho que me adaptar nesse contexto. Eu cheguei agora, né? E é eu muito melhor somar do que dividir. É muito melhor unir forças do que eu tentar levantar o meu império sozinha. Demora muito mais. E sozinho ninguém vai muito longe, não tem claro como. que não. E eu tenho uma frase muito forte que eu digo assim, eu sempre tenho ela na minha mente, que diz assim: ninguém constrói algo muito grande sozinho. Boa. Se você fez sozinho, é porque não é muito grande. Nossa, arrasou. Adorei. Então, isso é sério para nossa vida. Adorei. Sabe? É muito melhor você ter parcerias. É muito melhor você andar de mão dada. Requer humildade. Requer simplicidade. Requer eu respeitar. Isso, lembrei, é por isso. E a gente estava falando de respeitar. As pessoas chegam aqui e elas falam, porque o americano é A, é B ou é C. Gente, americano só é diferente. Como em toda nacionalidade, tem gente boa e tem gente não tão boa. E isso não tem a ver com nacionalidade, tem a ver com o caráter da pessoa. Então, você vai encontrar americano gente boa e vai encontrar americano que não é gente boa. Vai encontrar hispano que é bom, vai encontrar hispano que não é bom, assim como a gente encontra no meio dos brasileiros. Mas isso não tem a ver com a nacionalidade. Tem a ver com o fato de eu entender que eles são diferentes. Né? E aí a minha expectativa não vai ser, eu não vou esperar que o americano seja tão caloroso ou tão afetivo como o latino, como a gente é, não é? Minha filha, por exemplo, fez parte de uma academia de dança cristã por 7 anos, quase. E ela ia todos os dias, das 3 às 9 da noite, todos os dias. Uau. Ela era a única latina lá, super se dava bem com as meninas, interagia. Saiu de lá, ela não tem vínculo com nenhuma delas. Nenhuma. Olha e aí. a minha filha é extremamente sociável. Ela é muito parecida comigo. Nesse aspecto de ser sociável, de se relacionar. E não é porque eles não
não são gente boa, eles são. Mas eles vivem no quadrado deles, da forma deles, do aspecto deles, né? Então, por isso que eu digo, outras coisas que as pessoas vêm pra cá e falam assim, não se relacione com o brasileiro, que tem um brasileiro vai te fazer passar por maus lençóis. Eu já penso o contrário. Eu acho que o brasileiro aqui, em comunidade, pode se unir e facilitar a vida daquele que está chegando. Com certeza. Se você é que está chegando, estiver disposto a ouvir e aprender, você pode ter uma caminhada mais leve. Você não vai ter que passar pela dificuldade que eu passei, porque eu vou te dar o caminho certo para aquilo, né? Eu estava pensando agora, pensando na sua história, né? Tantos anos, como é que foi o idioma para vocês? Já veio falando inglês? Como é que foi essa questão? Não, gente, eu achei que eu vinha falando inglês. Como muita gente, né? Eu tive um professor particular lá. Entendi. No nosso planejamento, para vir mudar para cá, a gente tinha professor particular. Achei que eu estava top no inglês. Cheguei aqui, descobri que não. Só que não. E o meu inglês, olha, eu estava 12 anos já morando aqui nos Estados Unidos. Já falava um pouco de inglês. Estudei inglês antes de ter a minha primeira filha. Lá no sul da Flórida tem um college que se chama Palm Beach College, que ele é muito bom, e a gente fez inglês lá. Mas ainda assim eu não usava muito a língua, porque a comunidade brasileira lá era huge, muito grande. Então eu tinha muito contato com brasileiro lá. Não que eu não tenha aqui, né? Mas assim... Mas com a filha nasceu escola, aí você é obrigada... Isso, e os meus filhos tiveram homeschool, né? Nossa, então, aí seu inglês... Então, eu tive que destravar meu inglês de alguma forma. Legal. E a gente fazia parte dos grupos de apoio do homeschool, e que são americanos, né? Hoje em dia, a gente tem uma leva de brasileiros fazendo homeschool, mas na época, não. Não tinha. E eram só americanos mesmo. E você que dava? Não, eu não dava. O grupo de apoio é assim, são várias mães. Eu dava para os meus filhos? Sim. Para os meus filhos, sim. Eu acho sensacional isso, sabe? Muito legal. Porque... eu vi, às vezes, em filme e não entendia muito. Então, estar aqui... não sei, você talvez não tenha tido essa experiência. Eu tive várias pessoas que eu conversei. Nossa, olha o ônibus da escola, aquele ônibus amarelinho. Ou vai para Nova York, olha o táxi amarelinho. Você se sente num filme no começo. Exato. Não parece real a sua vida, né? Então, eu acho super interessante essa história da criança estudar em casa. É a mãe com filhos de idades diferentes. Total. Ter que administrar isso. Não, como menina, é que faz? Quando a gente fazia parte do grupo de homeschool lá no sul da Flórida, tinha uma família, tinha uma van de 18 lugares. Eles tinham 12 filhos. Meu pai. Acredita? Mas chega uma hora que até chegar na mãe, um filho vai ajudando, outro filho vai ajudando, outro filho vai ajudando. É porque não tem condição. É uma time, rede, né? É um time. Não tem como. É um time. Eu tive 3. E olha, se eu pudesse, eu teria tido mais. Eu tenho 3 mesmo. Aí aqui em Orlando, a gente teve um outro que morou comigo, que eu digo que ele é o meu 4º filho. A mãe dele enviou ele para jogar futebol e ele ficou na minha casa 2 anos, mais ou menos. E foi muito bom. Porque assim, eu tratava ele como filho mesmo. Regra para todo mundo. E incluía ele no pacote. E ele se sentia parte do pacote. Sempre muito humilde. Que sempre, legal. sabe, assim, pensa, adolescente, mas... se encaixou que legal. No sistema ali. E é muito bom esse processo. Homeschool, para mim, eu entendo que é um discipulado. Não é você colocar o seu filho dentro de uma bolha, ao contrário de que todo mundo pensa, mas é você ter tempo de conversar com seu filho sobre cada coisa que está acontecendo. Uau. Sobre todos os filmes que você está vendo, sobre as conotações que estão surgindo por aí, sobre as ideias e ideologias que surgem por aí. Você tem a oportunidade de sentar com seu filho e conversar. Você tem que mostrar, né? E mostrar. Você tem a oportunidade. Boa. Porque aqui o horário letivo é muito grande, né? Entendi. Muito tempo a criança, o filho então, fora. Então, o tempo de influência mesmo dos pais acaba sendo menor pela quantidade de hora que a criança passa fora de casa. Né? Então, enfim, foi muito bom a minha experiência. E foi nesse processo, mais com o Homeschool Group, que a gente, assim, deslanchou mesmo o nosso inglês. Porque era o que a gente tinha para se relacionar naquele momento. A gente precisava. E eu sei que você tem um coração maravilhoso, faz um trabalho lindo com a comunidade, principalmente com as mulheres. Um trabalho incrível, já a gente vai falar sobre isso. Mas eu queria saber de você, assim, como é pastorear nos Estados Unidos? Então, é engraçado que as pessoas pensam que ter igreja nos Estados Unidos é, tipo assim, top do top, sossego, vou ficar milionária. Né? E o sossego? Ai, o sossego. Não, gente. Imagina o seu... Não, igreja nos Estados Unidos, o contexto é totalmente diferente da igreja no Brasil. Eu digo que aqui, se você tem 100 pessoas na sua igreja, é como se você tivesse 1000 no Brasil.
O contexto é muito, muito diferente, porque você mora onde as pessoas passeiam. Aqui tem tanta alternativa de lazer e de passeio. Em Orlando, principalmente. Não, né? e a pessoa trabalha durante a semana. Final de semana, tem que ter um tempo com a família. Tem realmente que ter um tempo com a família. Por isso que você precisa ter uma vida intencional em tudo que você faz. Eu escutei você falando isso com a menina Andy, e eu falei, nossa, realmente é isso que eu penso. Se você não tiver uma vida intencional, você não vai nos eventos, você não consegue se encontrar, você não consegue priorizar o momento. Então, assim, para você ir e estar em algum lugar, para você ter um convívio, para você criar um relacionamento, você precisa, para você estar na igreja, você precisa ter uma vida intencional. Então, aqui, todo mundo corre muito. Ter a igreja aqui, eu digo que a gente está num lugar onde todo mundo passeia. Então, a gente compete com todas essas opções de lazer que aqui tem. Né? Então, assim, de certa forma, é bem complicado. As pessoas trabalham, no final de semana, ela tem que ter um tempo com a família. Tem mesmo. Só que você precisa ter uma vida intencional. Porque se você não viver de uma maneira intencional, você não consegue estar nos eventos, você não consegue se encontrar, você não consegue fazer o curso, você não consegue desenvolver nem relacionamento. Porque se você não for intencional, a rotina te engole. Né? Então, nós precisamos. E, assim, ter igreja aqui nos Estados Unidos, para nós, é algo além da nossa mente. A gente não imaginou, não sonhou em nenhum momento isso. Foi algo que Deus colocou. E nem estar na frente como pastores. A nossa igreja tem 13 anos aqui e tem uma característica forte de uma igreja que auxilia os imigrantes. Olha isso, que legal. Esse detalhe eu não sabia. Então, vamos deixar... Tem o Insta da igreja. Vamos deixar aqui. Depois eu vou pegar com você direitinho, deixar na legenda. O Insta da igreja. Se você quiser falar um pouco mais, inclusive, sobre ela. Porque é um presente ter esse recurso, né? Lógico que toda igreja tem as suas características. E aqui em Orlando nós temos muitas igrejas boas. Todas as igrejas têm as suas características, mas achei muito interessante isso de ser aquela igreja que acolhe, que é conhecida por isso, porque me colocando no lugar, qualquer igreja acho que é um desafio, né? O mundo espiritual é um desafio. Mas você, entre aspas, competir com o lazer, com a diversão, sempre tem algo para distrair. Sempre tem algo para distrair. Sempre tem uma voz. E a gente vive nessa era das vozes, não é? A internet deu voz a muita voz. As que valem a pena e as que não valem a pena também. Então, assim, esse contexto que a gente vive, se você não tiver uma vida intencional para tudo na vida, não é só em relação à igreja, em relação a tudo, você não consegue sair do lugar. Você fica dando volta, né, em círculo, naquele contexto, que nem o ratinho, sabe? O ratinho. É verdade. Né? Então, você precisa ter uma vida intencional. E o que é pior, começa a achar normal. Isso, exatamente. Esse é o pior, a gente achar que isso é normal. Exato. Você quer me matar, tipo, às vezes alguém não vai na igreja porque não pôde, né? E eu digo... manda uma mensagem, escuta, senti sua falta, tá tudo bem? Não, tá tudo bem sim, eu só não fui na igreja, só não tô conseguindo ir, mas tá tudo bem. Aí eu fico pensando assim, você não tá entendeu, tudo bem. Então, você né, não amiga? entendeu. As prioridades, elas... Você não entendeu, porque quando a gente entende que nós precisamos de estar perto do nosso Criador e nós precisamos de estar na igreja, porque ali a gente alimenta a nossa fé e no convívio, na comunhão, a gente cresce como pessoas... Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Porque se eu não alimentar na fonte, Exatamente. Meu celular precisa de recarregar. Eu não vou recarregar ele na parede, eu vou recarregar ele no carregador certo. No carregador. Eu não vou recarregar ele encostando no microfone, eu vou carregar ele na fonte certa. Correta. E aí nós queremos recarregar as nossas baterias em outras fontes, que não é a fonte real. Exatamente. E aí tem uma canção até que diz, eu procurei em outro lugar. É verdade. Em outras pessoas, em tantas coisas, mas verdade. Descobri teu rio em mim. É linda essa canção. E é verdade. Muitas vezes, todo ser humano tem dentro de si um vazio que só é preenchido com um relacionamento com o nosso Criador. Nós fomos criados de uma maneira única. Lembra que a gente falou de ser diferente? Por que eu não posso ser diferente? Eu posso ser diferente, that's okay. Tá tudo bem. E o segredo é você aprender a lidar e se relacionar bem, apesar das diferenças. Isso eu acho que em tudo, né? Em tudo. O casamento dá certo, o relacionamento com os filhos. Você tem 3 filhos, eu tenho mesmo pai, mesma mãe, mesma comida, mesmo ar-condicionado funcionando, forninho, tudo. Sai tudo diferente. Mas você precisa respeitar a individualidade deles. Tem? Eu tenho um que vale por 3. Nossa, cara, sai todos diferentes. Mas pensa que eu tenho um que vale por 3, porque Deus sabe o que faz. Aí ele falou assim, vou dar um para ela,
E como eu quero que ela seja especialista em comportamento, eu vou fazer ela trabalhar todas as demandas de comportamento com aquele. Nele. Entendeu? Meu filho é o melhor presente que Deus deu pra mim. Amém, glória Porque a através da vida dele, desde muito pequeno que ele me deu trabalho assim, da barriga, né? Da barriga, ele já me deu trabalho. Minha gestação não foi tão simples. Sério? Eu tive erro médico no parto. Tá brincando? Amiga, a minha história é Ele é um intensa. milagre, então. Não, eu tive erro médico no parto no sentido de deixarem material cirúrgico dentro de mim. Oi? Aham. E o parto, e não foi hospital público, tá? Foi Hospital cesárea? particular. Não, já que vou falar direito, né? Tá. Foi cesárea? Não. Foi um parto normal, se é que aquilo é normal. Por quê? Meu parto foi num hospital particular, em Moema, um lugar top, tudo maravilhoso. Mas a médica, sei lá, a minha dilatação foi muito rápida. Quando ela demorou, mas quando veio foi muito rápida e quase nasceu no corredor. Então, antes nascesse no corredor, ela se atrapalhou, nasceu sem anestesia. Caraca, que dor. E esqueceu o material cirúrgico dentro do meu útero. Meu Deus. 18 dias depois eu comecei a passar muito mal. Um parto normal. E eu passando mal, alguma coisa estava Alguma coisa errada. estranha. Aí eu fui no meu médico. E aí? Que aí ele já tinha voltado, né? Porque ele não estava na cidade na época. Aí ele falou, então, você precisa ser forte, mas a gente tem que retirar, porque esqueceram o material cirúrgico dentro do seu útero. E tiraram sem anestesia? Aham. Você tá brincando? Então, meu filho, ele é intenso e maravilhoso desde sempre na minha vida. Ele é um presente. Ele é, e ele tem profecias maravilhosas, e ele veio com um temperamento. Eu tive uma gestação muito dolorida, naturalmente a criança recebe Sentiu tudo muito isso. E ele veio uma criança muito desafiadora, que ele foi dormir uma noite, assim, da meia-noite às 5, com 1 ano e 1 mês. Cara, Antes meu disso, Deus. ele não dormia nem de dia e nem de noite. Porque tem mãe que fala assim, ai, troca a noite pelo dia. Era o meu Não sonho. era o caso. Porque se ele trocasse a noite pelo dia, Você algum dormia na momento hora. eu dormia. E minha mãe falou assim pra mim, olha, você era um reloginho. De 3 em 3 horas, você Acordava pra fazia... mamar. Eu já sabia, mamãe já estava pronto. Aí eu falei, vou fazer a mesma coisa com meu filho. Vai ser um reloginho, de 3 em 3. Vou direcionar meu filho. Nada. Só que eu não sabia que os seres humanos são diferentes, são únicos, as histórias são diferentes. Exatamente. Então, meu filho dormia 45 minutos, depois dormia 20, depois dormia 1h30, tinha cólicas intermináveis. Enfim, Meu Deus, que luta. a minha maternidade não foi tão simples assim, desde sempre. E ele sempre teve um temperamento muito forte. Eu não sabia lidar com isso. Eu comecei a estudar comportamento quando Por meu causa filho... dele. Com menos de 1 ano. Você já pensou? Por conta Olha dele. como Deus Então, escreve a nossa história. Ele trabalhou em mim, por isso que eu falo hoje, eu olho para trás, eu já mentorei algumas mulheres, e às vezes eu compartilhava algumas histórias, porque foi muito desafiadora a adolescência. A jornada toda com meu filho nunca foi simples, mas a adolescência foi muito, muito desafiador. Eu vejo mães passando por algumas coisas, eu olho e falo, tá bom, vou te contar uma história. Enfim, quando eu compartilho algumas questões, falam assim, meu pai, eu falo, você não está entendendo. Se hoje eu sou uma especialista, se hoje eu tenho o resultado que eu tenho. É porque se eu tenho uma bagagem ajudar tantas pessoas, é porque eu vivi experiências muito profundas E com fortes, ele. marcantes. E eu comecei a estudar comportamento quando meu filho tinha 1 ano e 1 mês, que Você ele já me ouviu falar desafiou. do Enneagram? Aham. Sim, Você sabe que tá tendo um curso eu aqui, sei né? como é que funciona. Ai. Aí eu comecei a estudar comportamento quando ele tinha 1 ano e 1 mês e me desafiou com 1 ano e 1 mês. Eu falei, Você tá brincando. como é que faz? 1 ano e 1 mês? Me olhava, batia no negócio e falava, não, meu amorzinho, não toca. Ele fazia assim, ó, com a sobrancelha, não falava. Naquele dia eu falei, meu pai do céu, eu não sei lidar com isso aqui, não. Porque eu fui uma criança muito boazinha. Não dava trabalho por nada. E aí, eu Você me tava cobrava. esperando que porque fosse minha mãe igual. falava assim, não, quem conduz é a mãe. Ela não tá errada. Só que eu achei que minha mãe falou que ia ser assim. Eu não tinha aprendido, assim, que as pessoas são únicas. Eu não tinha aprendido que criança faz criancice. Então, eu E aí, exigia um nesse monte de momento, coisa. você foi se Eu preparar. fiz um monte de coisa. Eu comecei a estudar comportamento desde sempre para poder tentar entender a cabeça da criança. E só que nesse tentar entender a cabeça da criança, eu me apaixonei pelo desenvolvimento. E é maravilhoso. E aí eu fui aprendendo, mas assim, de uma forma pesquisa interna, uma coisa assim, sutil. Depois levei para o mundo dos negócios, estudando comportamento na área comercial, porque eu sempre trabalhei na área comercial, amo pessoas. Depois, na adolescência dele, aí a viagem foi profunda para mim. Porque eu amo a Deus, eu sou uma mulher temente a Deus, e eu entrei num buraco que eu não conseguia sair. Uau. E eu falava para Deus assim, o Senhor me fez por cabeça, o Senhor não me fez por cauda. Tá escrito e eu tô me arrastando. Alguma coisa tá errada em mim, não é nele. É em mim. Óbvio. E aí eu comecei a pedir ajuda, e eu entrei nesse mundo e mergulhei. Eu fiz muitas instituições, de vários cursos. Fiz várias jornadas, não fiz em uma instituição, eu fiz em várias. Que é o que te dá uma bagagem. Que é o pra que me hoje. ajuda o quê? A ter bagagem técnica
e de experiência pessoal, né? Porque eu já fui casada, já fui divorciada, eu já tive dinheiro, já passei necessidade, eu já fui funcionária, eu já fui franqueada, já fui empresária, já fui empreendedora, eu já vivi vários cenários. Por isso que eu te falei, eu vivi muitos cenários e consigo falar com muita gente. O do luto, graças a Deus, Deus tem me poupado e eu espero que me poupe por muito tempo. Amém. Mas a demanda é muito grande. Então, o meu filho, teve um momento, quando eu conheci Jesus, e a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. E eu nunca ia questionar Deus, porque eu não sou louca, nunca fui. E meu filho com um temperamento muito desafiador, eu não conseguia lidar. E eu falava, herança? Como assim, herança? O que eu fiz? Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. E eu tô te falando isso porque você me perguntou se eu tenho só um. E eu tenho 3 em 1, né? Porque graças a ele, tudo que aconteceu me trouxe até aqui. E uma vez o Espírito Santo falou para mim assim, é a melhor herança que eu podia te dar. Através dele você vai crescer, vai amadurecer, você vai usar outras pessoas. O Espírito Santo acabou comigo, né? Fora de cogitação. Aí eu entendi Filho a questão. faz a gente ser menos egoísta todo o tempo. Né? Total. Menos egoísta, a ter paciência, a tentar ser melhor. Exato. Por causa dele, você vai tentar ser melhor. A não parar. A não parar. Quantas vezes hoje, e é muito gostoso, meu filho mora na Califórnia, porque ele escolheu isso e eu deixei ele voar. E quantas vezes ele fala assim, eu não posso desistir, porque eu não vou desistir porque você nunca desistiu de mim. Viu? Que lindo. E ele fala várias, porque às vezes escutando vozes, né? Falando, para com isso, desiste, faz isso. Então, ele sabe e ele quanto já você escutou plantou. vozes muitas vezes. Desde pequeno ele escuta vozes, se joga, pula, enfim. Pra acabar, porque ele tem promessas maravilhosas. E várias vezes. Hoje eu olho pra trás e eu acho a coisa mais linda. Que ele fala assim, eu não posso desistir, você nunca desistiu de mim. Então, eu sei que filhos, hoje eu entendo que são heranças do Senhor. Total. Se eu sou o que eu sou, toda vez que alguém me elogia, me valida e tal, eu falo, primeiro é Deus que foi bom e me deu esse chamado. E eu tenho prazer em estudar. E eu também devo ao meu filho, que é graças a ele que eu estudei tanto. Eu não sabia lidar, não sabia comunicar. Quando você escolhe abraçar a questão da maternidade, é um crescimento tão grande. E pior que não é algo que a gente pode descrever em palavras, porque só a pessoa passando por esse processo, né? É o amor, por exemplo. O amor de uma mãe para um filho não é algo descritível. Você não consegue nunca descrever em palavras. Só quem ama, só sabe quem sente, só sabe quem vive. E eu vejo assim que como contribui no crescimento da gente como pessoa. Como contribui no processo de crescimento na sua vida, sabe? Você deixa de ser egoísta, você deixa de pensar só em você, você deixa de olhar só para o seu umbigo. É aquilo tudo que você falou. Tudo que você falou. E um filho, por isso que eu falei, nossa, como é que era para você dar aula em casa, tal? E eu gostei muito que você falou na questão de como se fosse um discipulado. Uma vez eu fiz um curso, eu achei maravilhoso. Uma coisa é criar filhos, como você cria boi, gado, galinha e tal. Outra coisa é você parar e educar filhos. Educar custa. Custa atenção, custa tempo, custa muitas energia. Disposição. Custa tudo. Muitas vezes, alguns pais, eles desistem de dizer não. Eles preferem fazer de conta que eles não estão vendo que é errado. Que é mais fácil. Porque é mais fácil. Porque requer um esforço educar. Eu sempre falo assim, gente, se eu tô corrigindo é porque eu me importo. O dia, você tem que se preocupar, o dia que eu parar de corrigir. Perfeito, o dia que eu parar de corrigir é porque eu realmente não me importo mais e that's okay. E essa é a pior parte. Claro! E sabe que eu sou assim também? Inclusive em tudo. Pode ser no trabalho, em todas nos relacionamentos. as áreas, isso serve pra tudo. Eu sou muito assim. Eu lido direto com pessoas, né? Eu insisto. O dia que eu falo assim, ok. Tá bom, então. É porque pra mim... Deu. Você falou do Eneagrama, né? Tem várias formas de estudos de comportamento. Maravilhoso. Fiz o Eneagrama, fiz o DISC, fiz vários. Sou apaixonada, porque quanto mais a gente consegue se perceber, mais fácil lidar. Eu acho que o Eneagrama ele deixa claro para você aonde você está. E outra, por exemplo, quando eu conheci de perfil, quando eu entendi características, eu entendi a do meu filho. Aí eu parei de bater de frente com ele, porque ele tem alta dominância, ele tem um perfil mais autoritário. É o jeito dele, as características dele é mais mandona, ele quer liderar, ele quer tomar frente. É o macho dominante, literalmente. O que não tô falando que é bom nem ruim, mas eu aprendi a lidar. E a partir do momento que eu aprendi a lidar, esses cursos que eu já fiz com relação à comunicação e comportamento, perfil, quando eu fazia de manhã à noite em casa, aplicava, já dava resultado. Já funcionava. Porque você fala na linguagem do outro e não na sua. E não é enxergar as coisas da tua lente, é enxergar da lente dos outros. Então ele gosta, por exemplo, eu gosto de explicar tudo. Porque na minha cabeça, no meu jeito, na minha característica, por respeito a você, eu te contextualizo. E ele na cabeça dele, não. Na cabeça assim, tá, começa pelo final. Aí eu comecei a falar, ele, nossa, entendi. E começou a fluir. Então,
trazendo para o que a gente estava falando, você falou assim, a pessoa chega aqui, quer mudar as coisas, ela chega aqui e não respeita a outra. Na igreja tem várias vozes, vários... Então, se a pessoa se respeitar, se conhecer e respeitar e falar no jeito do outro, nós temos um erro muito grande que a gente fala assim, tratar a Renata do jeito que eu gostaria de ser tratada. Você já ouviu isso? Não vou tratar a Maria do jeito que eu gostaria, mas eu não sou a Renata. Eu não sou a Maria. E geralmente não eu funciona. tenho que tratar do jeito que ela gostaria. Eu Exatamente. tenho que tratar que fulano E eu acho que esse é o gostaria. segredo do relacionamento. É você descobrir qual é a tua linguagem. Eu vou descobrir qual é a forma com que você vai Funciona, entender como vai funcionar para você, né? E isso volta de novo no ponto que a gente falou. Que that's okay ser diferente. A gente não precisa ser todo mundo igual. That's okay a gente ter opinião diferente, né? Eu sempre digo lá na igreja que a gente tem um parâmetro. Eu digo, não é minha opinião nem a sua, é o que a Bíblia fala, porque ela é o nosso parâmetro. É porque rege, é o que te rege, Isso. Então, assim, você pode ter sua opinião como for, eu vou ouvir, vou te respeitar. Mas se ela estiver diferente do que está ali, a gente vai optar por fazer o que está ali. E a minha também. Se a minha tiver algum dia diferente do que está ali, a gente vai optar por fazer o que está ali. Porque ela é nosso parâmetro. E, assim, é uma segurança muito grande de você saber que quem nos criou deixou uma bula para nós. Isso é maravilhoso, né? E esta bula é que vai nos nortear para chegarmos no final e sermos pessoas bem-sucedidas. Em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar. Eu sempre falo, super respeito todas as opiniões, religiões e tudo mais. Mas baseado em tudo que eu já vivi, eu tenho um desafio de falar, como é que a pessoa consegue viver sem Jesus? Né? Não estou aqui para falar que é certo, que é errado. Para mim, dentro da minha realidade, Do teu contexto. dentro do meu contexto, eu falo, como seria a minha Pra vida mim sem também. Jesus? Deus me livre. Pra mim também. Tudo que eu faço. Ter um norte desse maravilhoso. E ele escreve a nossa história de uma forma assim que você pensa, cara, vai dar certo isso mesmo, não tô enxergando. De repente deu. É porque ele faz de um jeito super... Assim, a Bíblia fala, né? Quem conheceu a mente do Senhor, quem que esquadrinha os seus pensamentos. Quem tem capacidade para isso? Quem tem a capacidade de ter a sabedoria que ele tem. A gente tem vinda dele. Só aquilo que dá toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Do autor. Né? Do nosso autor das luzes, e eu gosto muito disso. Então, tudo que eu faço na minha vida, o meu envolvimento com a comunidade, o nosso auxílio com as pessoas que estão chegando, tudo isso é uma visão que ele nos deu, um chamado que ele nos deu. E a gente abraçou essa missão com todas as forças. O projeto com as mulheres, né? A AME, ela veio somar no meu projeto de vida. Porque qual é o meu projeto de vida? Ser luz e ser sal. Aproveita, a gente está partindo, infelizmente, para o final. Pro porque final. você é maravilhosa. Muito boa a nossa conversa aqui. Partindo para o final, aproveita e compartilha também. Quero deixar o conteúdo da AME, vou colocar tudo que você tiver de rede social, o material que você tiver, faço questão de colocar para as pessoas conhecerem. Fala um pouquinho da AME. A AME é uma associação de mulheres empreendedoras que existe quase uma década. Nós já estamos em 3 estados americanos, 3 do Brasil e agora na Europa, em Portugal e Londres. Que massa. E o nosso objetivo aqui em Orlando é fazer uma vez por mês uma rodada e feira de negócios com o objetivo de que as nossas conterrâneas dê visibilidade ao seu negócio. Então ali é muito legal, porque você tem dentista, médico, advogado, corretor, contador, e tem a tiazinha que acabou de começar a fazer o docinho dela para vender. E ali naquele convívio, ela consegue saber a maneira correta de se alinhar para que o seu business seja estabelecido de uma maneira legal, para que ela tenha mais alcance e visibilidade. Se ajuda. Exatamente. Faz network, é muito apoio. legal. É maravilhoso. Muito bom, maravilhoso. Muito bom. É um contexto muito bom. E acontece uma vez por mês, toda quinta, Acontece né? uma vez por mês. Na última quinta-feira do mês, a gente sempre faz. E eu tenho também o projeto junto com a AME, que chama Empower. É um projeto que acontece a cada 3 meses, de palestras só. Para as mulheres virem e contribuírem, contarem a sua história. Que massa, né? E aí colaborarem com o projeto, com aquilo que elas têm vivido e conforme elas têm crescido. Junto com isso, a gente, dentro dessa mesma visão, a gente tem um programa na igreja que se chama Insight. Que é só para os empreendedores. E ele, para homem e mulher, e uma vez por mês a gente faz palestras. Olha que legal. É muito legal. E Quer também dizer, como você contribui com a comunidade. para o crescimento, assim, a gente vê que como os eventos que a gente faz produz resultado positivo na vida das pessoas. É bom você ver, assim, as meninas, falando das meninas da AME, aquela que chegou toda timidazinha, hoje ela já está com o livro dela lançado na Europa. Que legal, tá vendo? Entendeu? Então, quero todos os Instas, todas as redes sociais, tudo que você faz, me fala que eu quero colocar E quero aqui. muito você caminhando de mãos dadas conosco.
prazer, né? Tenho um carinho grande por você. Você sabe disso. É um prazer. Feliz de estar aqui participando desse podcast. Que Deus abençoe sua vida, seu projeto. E Deus abençoe todas as pessoas que assistem esse programa. Todas as pessoas que têm o alcance deste programa. Que a bênção de Deus entre na casa delas também. Amém, amém. Olha, depois de uma bênção dessa, a gente encerra com chave de ouro. Você que é inteligente, que é intencional, compartilha esse podcast com mais pessoas. Por quê? Pessoas ao seu redor com esse tipo de informação. Vou deixar todos os links aqui. Se você mora em Orlando, participa, interage, aproveita. São 26 anos aqui, ela tem experiência. É uma mulher de um coração. Eu falo que as nossas agendas nunca estavam batendo, mas eu falei, eu preciso participar, sabe por quê? Ela me constrangia em amor. Ela usou a ferramenta que é impossível. Impossível de não funcionar aqui o amor, porque ela transborda amor. Então, você que mora em Orlando, aproveita a oportunidade e participa de todos os eventos. Onde ela estiver envolvida, é garantia que vai dar certo, que vai ser bom, que vai ter um alimento para você, vai ter uma porta para você, vai ter um network para você. Porque lembre-se, se você pode sonhar, você pode realizar. Aquele que te deu a visão vai te dar a provisão. Nenhum pai, não sei se você é pai ou mãe, mas nenhum pai ou mãe vai dar uma visão para o filho de algo que não tem a intenção de dar. Então, agora faz a sua parte, se inscreve, fica ligadinho, porque toda semana tem episódio novo com mais insights. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo grande. Deus abençoe todos vocês. Amém. E até a próxima. Levantar, sacode a poeira, dá volta por cima e começa de novo.